boa tarde, meus alunos, boa tarde, o público que está nos assistindo. Estamos aqui com mais uma edição dos vídeos dessa série que nós batizamos de Vamos Juntos, que é um canal de contato com a sociedade, com os nossos alunos aqui do Instituto Federal, em tempos de pandemia, em tempos de quarentena. Estamos todos seguindo a orientação do Ministério da Saúde, mantendo a quarentena, mantendo o isolamento social. E esse canal, então, é um mecanismo que implementamos para tentar nos aproximar e produzir um conteúdo cultural, um conteúdo interessante para vocês. Então, espero que vocês aproveitem esse vídeo. Hoje nós temos um convidado muito especial. O tema de hoje não é especificamente sobre pandemia, nem sobre política, mas o tema de hoje é o processo criativo e criação artística. E eu trouxe hoje um amigo, um grande artista plástico, professor, doutor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, professor Marcos Andruchak. Marcos, bem-vindo, obrigado por liberar um espaço na sua agenda, por compartilhar com a gente esse seu tempo que nós sabemos sempre apertado. Então, muito obrigado por dedicar esse tempo e mandar essa mensagem para os nossos alunos aqui do Instituto Federal. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês, aproveitando esse momento ímpar, provavelmente da história, se não do Brasil, mas do mundo, né? E que acaba proporcionando essa oportunidade, de repente, da gente estar tendo essa conversa, estar tendo esse bate-papo a respeito de arte e criatividade. É verdade. Vocês também que estão assistindo o nosso vídeo vão perceber que aqui no canto superior, em cima da imagem do professor Marcos, nós temos um vídeo passando com algumas obras do Marcos Andruchak. Tá? Esses painéis que vocês estão vendo aí, essas obras, são obras dele, e esses vídeos vai ficar passando ao longo do nosso bate-papo, para que vocês possam observar um pouquinho da arte desse nosso amigo aí. Marcos, primeiro, então, novamente, muito obrigado, seja bem-vindo. O professor Marcos, como eu disse, é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, além de artista plástico. Fala um pouquinho da sua carreira, da sua trajetória, Marcos. Conta um pouquinho para nós aí como é que você chegou aonde chegou, não é? Com esse duplo viés na sua carreira, né? O acadêmico e o artista plástico, não é? Conta um pouquinho para nós. Bom, eu desde muito pequeno desenhava, já comecei a pintar ainda criança e nunca me deixei que chamassem de artista. Nessa época eu era muito tímido, então eu não queria saber de ser chamado de artista. Mas eu não fazia outra coisa senão ficar desenhando e pintando. Então a minha infância ela se deu mais ou menos nesse direcionamento. Já adolescente, eu comecei a pintar umas obras, fazer umas telas e vendia assim por preços ínfimos, R$ 50, R$ 70, R$ 80, mas assim, eu fazia e vendia, era bem interessante. Foi um momento que eu pensei que daria, de repente, para estar trabalhando na área da arte, mas nunca almejei realmente ser um artista conhecido, ter trabalhos espalhados pelo país ou fora dele. Isso não me passava pela cabeça de forma alguma nessa época. Eu, inclusive, até achava que eu tinha que encontrar uma ocupação, um emprego, algo que pudesse prover o sustento, enfim, eu realmente não entendia como ser artista apenas e pronto. Eu acho que no Brasil, agora que as pessoas estão despertando um pouco e parando de focar o aluno, focar essa pessoa que está aprendendo para o mercado de trabalho como um trabalhador. Hoje, os professores eles dão um passo a mais e falam, olha, você pode ser um empresário, você pode ir além do que simplesmente fazer o que te mandam. Né? E eu acho que na área artística, isso acaba sendo algo muito forte.
Na minha adolescência, eu trabalhei em agência de publicidade, em gráfica, e pensava em trabalhar, na verdade, com computação gráfica. A minha ideia era usar o computador para fazer as obras de arte, e não necessariamente pintar, porque quantas pessoas já fazem isso? Então, eu pensava em algo novo, algo que desse um viés diferente para a minha vida. Nessa, eu acabei chegando em São Paulo. Eu fiz matemática na graduação e aí o meu mestrado foi em computação gráfica pela Escola Politécnica, porque eles tinham um laboratório fantástico com softwares excelentes na área de computação gráfica. Então foi dessa forma que eu acabei indo para São Paulo, saí do Paraná, fui para São Paulo e ainda no meu mestrado eu fui convidado para dar aula na Unital. E como professor da área de arte digital, eu dei continuidade nos meus sem, porém, parar de que concomitante, eu tentando trabalhar a parte da arte na forma digital. Acontece que, no decorrer do tempo, começaram a tomar um destaque muito maior do que o trabalho de computação gráfica que eu fazia. Então, essa as artes plásticas, ela meio que me atropelou. E quando eu vi, estava assim, era muito mais forte as artes plásticas do que necessariamente o trabalho de arte digital. E então foi mais ou menos esse o motivo que eu acabei caindo no mundo das artes plásticas, trabalhando com isso. Porém, eu me dividi com o design, porque eu dei aula para a área de publicidade. Logo que eu terminei o mestrado em computação gráfica, eu iniciei um doutorado na ECA, pensando um pouco mais nessa parte digital e estudando o design gráfico animado. Nessa, eu me envolvi muito com o design também. Isso valorizou bastante a forma que eu via o mundo, a forma que eu via as obras de arte. Os meus desenhos, eles acabaram sofrendo grandes alterações. Então, nessas imagens que você colocou aí para mostrar, existem várias fases do meu trabalho. Então, para um bom observador, vai conseguir perceber que tem estilos, os estilos, apesar de serem parecidos, mas eles são divididos em épocas diferentes. Então, ele teve uma evolução, o trabalho, por conta realmente desse meu envolvimento com a área digital, sabe? Então, e o envolvimento com a academia, ele se deu naturalmente. Eu fui convidado para dar aula na Unital e gostei. Eu comecei meio que como hobby, mas eu gostei, eu acabei achando interessante, até porque os grandes artistas todos praticamente foram professores, então até eu penso e costumo falar isso, que o que seriam o que seria da medicina se os médicos resolvessem não dar aula, sabe? Então, o médico, ele está lá, está fazendo o trabalho dele, mas se ele não entrar em sala de aula, como é que ele vai formar novos médicos para virem atrás dele? Então, eu penso que essa questão da docência, ela é natural para qualquer área. Então, o engenheiro, todas as todas as áreas, elas acabam tendo que a pessoa tem que se dar um pouquinho e ajudar a formar as novas levas de artistas, de designers, de profissionais, né? Então, por isso que eu acabei me dividindo. Mas não é exatamente uma divisão, porque o que eu faço na universidade, eu faço no meu dia a dia. Então, na universidade, eu tenho um projeto de arte que se chama Arte Brasil, que a gente faz os murais pelo Brasil afora e fora do Brasil também. Então, já passam de 100 murais, são muitas obras que a gente já fez.
através desse projeto de extensão da universidade, e na universidade eu dou aula no departamento de artes. Então, para o curso especificamente de design, mas sempre voltado para essa área, ou quando é na área artística, o aluno trabalha mais com as questões manuais, ou eventualmente usando os laboratórios. E aí a gente volta e dá arte usando softwares de 3D e assim por diante. Legal, legal. Então, essas áreas, ao contrário, né? Elas não são áreas distintas, como você bem falou, elas são complementares. Quer dizer, o estudo da arte, o estudo das técnicas, ele te ajuda na área artística também, né, Marcos? Isso, um acaba complementando o outro. Inclusive, como a ideia hoje é falar sobre a criatividade, uma das formas que a gente usa para buscar algo diferente, algo diferencial, é tentando olhar para outras áreas. Então, você, na hora de tentar criar algo, buscar algo inédito, não adianta você ficar sempre olhando para o mesmo canto. O legal é, de repente, você se levantar e ir para as outras áreas, locais que, eventualmente, você pensa assim, que não teria inspiração, não teria nada a ver com o que você faz, mas é exatamente nesse momento que surgem os insights, que Legal. surgem as ideias novas, que é o que se exige hoje. Porque criatividade, se você for ver no dicionário o significado de criatividade, é algo muito simples, é criar algo novo. Mas no mercado hoje competitivo, o significado de criatividade é outro. A criatividade não adianta só ser algo novo, ela tem que ser algo novo, algo inédito, né? Tem que ser algo bom e algo útil, sabe? Não adianta você fazer algo que não seja bom, que seja mais ou menos, não vai ser competitivo, então acaba não servindo, ou que não seja útil para alguma coisa. Então, quer dizer, é novo, é inédito, não serve para nada, né? Então, é um pouco mais forte essa criatividade para o mercado, quando a gente pensa que a gente tem que imaginar vendendo o seu produto, né? Quando a gente pensa nas artes plásticas, artes visuais, belas artes, enfim, a turma costuma olhar muito romantizada para um viés romantizado e achar que a questão mercadológica não tem que ser vista. Mas ela tem que ser vista sim, porque os artistas têm suas contas para pagar, tem que sobreviver e assim por diante. É que essa área onde você para pensar no mercado se chamou de design. Então mudou um pouco o nome, um nome um pouco diferenciado para dizer, bom, você vai trabalhar com arte, mas essa sua arte ela tem que ter uma função e ela tem que ser para o mercado, né? Então é menos romantizada. Mas no final, elas estão muito unidas. Entendi. Bom, alguns comentários. Primeiro, então, somos colegas de ECA, porque eu também fiz meu doutorado na ECA, né? Eu fiz meu doutorado de 2001 a 2005, demorei 4 anos, longos anos. Você fez em que ano? Foi nessa época também. Olha que a gente quase se topou por lá, então. Você defendeu em que ano? Eu defendi em 2005. 2005, eu defendi início de 2005. Inclusive, eu defendi agora, eu defendi em 22 de maio, se não me falha a memória. Não, 22 não, mas foi em maio, porque eu me lembro que nessa época, em abril, por conta do feriado de Tiradentes, eu estava praticamente esperando a defesa, esperando a banca. Então nós podemos ter nos cruzado ali pelos corredores da ECA, ali comemos pastel junto ali na barraquinha atrás da ECA, né? A gente se tropeçou ali e não se viu. Foi. Colegas Foi o mesmo contemporâneos, período, olha só. colegas contemporâneos. A minha orientadora foi a Margarida Kuntz. Eu fiz um departamento de relações públicas, políticas e processos. Eu estava trabalhando com segurança pública e defesa, né? Meu doutorado trabalhando com relações públicas e gestão de grupos, modelos cooperativos, mas nessa área, né? Eu não tenho esse dom artístico que eu invejo no bom sentido, invejo de vocês, né? Então esse é o primeiro comentário. São três. O segundo comentário,
é que mais um ponto em comum aí, a minha filha é formada em design, né? Ela é formada, ela fez na FAO, ali na USP, né? Tem um curso específico de design, ela é formada em design, ela trabalha com design na área de tecnologia, né? Um comentário que você fez, eu queria estender um pouco a pergunta. Você falou da questão das mudanças de estilo. Quem estiver olhando as suas obras nesse vídeo que está passando aí em cima da nossa telinha, né? Você disse que consegue perceber mudanças de estilos. Então, a pergunta que eu ia fazer para você é o seguinte: essas mudanças de estilo, elas são naturais, ou seja, é mais comum que você vá mudando o estilo por conta da vivência, das experiências, do aprendizado, e isso pode ocorrer sem que o artista perceba, ou elas são propositais, né? Então o artista vê alguma referência, vê uma tecnologia nova e ele fala, não, vou partir por esse caminho. Ou terceiro, elas são mudanças de estilos provocadas pelo mercado, provocadas por uma pressão da mídia que pede determinados tipos de obra. O que você acha, Marcos? Olha, todas as opções são válidas. Na verdade, isso acontece, essas opções que você acabou citando aí, elas acontecem ou com um artista, com outro. Então, aí depende do percalço que o cara encontra no caminho. Eu comecei pintando logo no início, eu estava aprendendo a pintar, eu comecei com realismo. Então, eu fiz algumas obras realistas, logo eu me dei conta que uma fotografia dava conta muito bem de fazer o realismo. E eu passei em seguida para o surrealismo. Então, o real a partir de um tema imaginário, né? Mas também ainda não tinha muitas obras produzidas. Eu ganhei um livro onde tinha uns 30 artistas japoneses surrealistas e eu olhava uma folha, esse podia ser meu, esse podia ser meu, e eu queria que alguém olhasse a minha obra, identificasse a obra sem ter que olhar lá Andrew Schack. Eu queria que a pessoa, olhando apenas pela técnica, ela identificasse. Então eu também comecei a desistir naquele momento de trabalhar o surreal. Eu gostava muito de Salvador Dalí na época, Claro. mas desisti e comecei a fazer algo completamente diferente. Então, eu passei por um período de experimentações. Então, aqueles traços perfeitos, eu comecei a fazê-los todos tortos, aquelas cores suaves e mais pastéis, eu comecei a colocar cores fortes, vibrantes. Então, eu fiz o inverso praticamente. O que era 3D, eu bidimensionalizei. Até que um dia uma senhora olhou assim para um trabalho meu e falou: Andrew Schack, eu gosto muito do seu trabalho, mas se você treinar, você não consegue fazer uma linha reta, porque era tudo torto, né? Mas só que fazia parte do estilo, e aquilo me incomodou muito, profundamente. Como assim? A pessoa acha que eu não consigo fazer uma linha reta? E aí eu comecei a pensar. Então, foram coisas que foram acontecendo. E aí, a partir dali, eu tentei pensar numa forma diferente, onde eu misturasse as duas. Eu vou deixar bidimensional, mas vou fazer uma linha reta. E também pensei um pouquinho na questão, trazendo um pouco do design, eu falei, eu vou simplificar o desenho, vou deixar o mais simples possível. Nessa época, eu resolvi trabalhar com contorno nas obras, contorno preto e contorno, quer dizer, um contorno grosso e um contorno fino, apenas dois contornos, e trabalhos coloridos. E assim procedi por um período, até que aquele trabalho começou a me incomodar, eu já não estava muito satisfeito com aquilo, eu achei que eu não conseguia fazer todo tipo de obra que realmente eu queria, ah, e também não estava enxergando exatamente uma identidade, algo que fosse completamente inédito, onde a pessoa pudesse olhar, identificar apenas o Andrew Schack ali e não ver, de repente, outros artistas. Isso foi essa fase, que daí passou praticamente para a minha última fase, que é o geometricismo, foi na época do meu doutorado. Foi exatamente em 2005. Eu passei o ano todo, terminei o doutorado e passei o ano todo estudando
pensando como que eu poderia fazer sem mudar sem mudar, certo? E aí foi quando eu criei algumas descontinuidades no trabalho, coloquei vários tipos de... Deixa eu... Tá fazendo barulho, isso aqui eu vou... Passei a trabalhar várias cores de contorno e contornos de várias espessuras, ou eu tirava simplesmente o contorno, e eu consegui uma obra inédita. Para mim, eu achei assim que eu consegui chegar onde eu queria. E ainda levou, não foi em 2005, foi em 2007 que eu batizei ela de geometricista, arte geometricista, porque todo mundo chegava e perguntava, mas que estilo você faz? Pronto, meu trabalho não se encaixava em estilo nenhum. Falei, não, então eu tenho que achar um estilo para minha obra. E aí eu comecei a olhar e vi que não era só o meu trabalho, existiam outros trabalhos geometricistas, inclusive o meu, e que não se encaixavam em nada. E aí eu criei, achei o nome interessante. Na verdade, eu já falava que ele era geometricista, mas eu não achava que isso podia ser um nome. Até que um colega meu olhou e falou, Andruchak, mas geometricismo não existe? Eu falei, existe, mas o que significa? Eu falei, vem cá, vou procurar. Aí eu procurei, e na internet, em local nenhum, a palavra geometricismo só dizia que era referente à geometria, mais nada. Eu falei, bom, se é só referente à geometria, deixa eu dar um significado melhor para isso daí, certo? E aí eu criei um significado, e aí depois tiveram palestras que eu dei, outras pessoas começaram a usar a palavra, então essa palavra começou a ser cunhada nessa época, e criou-se aí o geometricismo. Então, de lá para cá, 2005, então foi 2006, basicamente. Óbvio, se eu pegar os trabalhos dessa época para agora, aí surgiu essa outra forma que você disse, que é com o tempo a coisa vai mudando aos poucos. Então, você vai experimentando novos grafismos, você vai incluindo, inclusive, no início, o meu trabalho não tinha os arabescos. Foi, se eu não me engano, em 2007 que eu fiz uma série só de arabescos, que são aquelas voltinhas, aquelas curvinhas. Então, foi uma série apenas de arabescos. Só que depois que eu fiz essa série só de arabescos, eu nunca mais consegui fazer uma obra sem jogar uma curvinha, sem jogar um arabesco na obra. Então, as descontinuidades também foi uma coisa interessante, que eu queria algo diferente. Em 2005, eu pesquisei assim cerca de 2.000 artistas, tanto famosos quanto não famosos, para tentar não me aproximar, mas fugir de qualquer outro artista. Eu não queria que, de repente, reinventar a roda, eu queria algo realmente diferente. Eu encontrei uma obra que eu achei assim, simplesmente fantástica, toda desconstruída, onde a linha vinha aqui, continuava em cima, depois falei, nossa, cara, que genial isso aqui, deixa eu ver os outros trabalhos desse cara. Quem Eu fui que ver, o era? cara só tinha feito uma única obra, Você lembra quem eu não era? me recordo agora. Tá. Não, porque ele não era famoso, ele era um cara que fazia assim, vários estilos, Okay. tanto que ele tinha feito uma única obra desse trabalho, uma única. Eu falei, nossa, ele fez isso aqui e não gostou? Porque todos os outros trabalhos dele eram diferentes. Eu falei, bom, se ele não gostou, eu gostei. E aí eu incorporei, ficou muito diferente do dele, mas as descontinuidades, elas entraram dessa forma no trabalho, sabe? Então, Marcos, ela tem toda, ela vem tanto de eu querer modificar, quanto do tempo. Sim. não, o áudio e o seu vídeo ele deu uma pequena falhada aí, mas acho que foi possível acompanhar o seu raciocínio aí. Legal, Ótimo. legal, é verdade, né? A gente, aquele comentário que você fez sobre o realismo e a fotografia, né? Então nós vemos obras, principalmente as obras mais antigas, né? Século XV, século XVI, do XV até os XVIII, mais ou menos, eram obras muito retratistas, né? Ou de uma imagem imaginária, ou de imagens reais mesmo, encomendadas por nobres ou por famílias ricas que queriam retratar aquela clássica imagem do pai sentado ou o pai em pé e a esposa e os filhos, né? Essas são imagens
clássicas, não é? E esse fenômeno de transformação acontece também em outros artistas, colega nosso, o Lucas Penac, né, filho do Fulvio Penac, você vê mudanças de estilo, ele também está com um estilo bastante diferente do que começou, né? Mas você pegar Picasso também, você tem obras do começo da carreira de Picasso que você olha assim e você diz, poxa, isso para quem está acostumado a ver só as obras mais famosas, Guernica e o cubismo dele, né? Você olha uma obra antiga do Picasso e fala, isso não é Picasso, né? Não é possível, né? Miró também, né? Miró também tem no começo da Sim, carreira. sim. Então, esse é um fenômeno interessante. E interessante você ter passado também por isso. Para onde será que vai, né, a obra do Andrew Schach? Mas não, vamos deixar essa por última aí, né? Não, ainda é muito cedo para você responder essa pergunta aí. Para onde que vai a sua obra aí? Como é que está a sua produção artística em tempos de... Você está em quarentena, não é, Marcos? Como é que está a situação aí? Você está mantendo quarentena? Na Universidade Federal suspenderam as aulas? Como é que está a situação aí? Aqui foram suspensas as aulas, inclusive nós fomos proibidos de dar aula. A gente recebeu uma notificação de que nenhuma hora aula seria contabilizada. A gente passa algumas atividades para os alunos, então a gente não fica completamente parado, mas tudo que a gente está fazendo não conta como hora-aula. A gente vai ter que repor absolutamente tudo. Então, esse momento que eventualmente a gente tem com os alunos, atividades que a gente passa, mas para estar adiantando o que vai ser no momento que a gente puder contabilizar essas aulas. Então, na universidade, acaba sendo assim. A minha produção, ela, inclusive, é possível que tenha uma pequena mudança no meu estilo por conta dessa pandemia, porque eu passei a pensar mais. A, eu não posso ir lá produzir o mural, tem um ou outro aí que até daria para ir lá, mas meio solitário fazer a obra, mas como você sabe, a minha obra é mais coletiva, lá eu convido as pessoas para participarem, então eu vou fazer uma obra mural sozinho, meio que perde um pouco o sentido. Então eu estou um pouco mais no campo das ideias e pintando telas, né? E nessa eu caí um pouco para o abstrato. Eu comecei a pensar algumas obras abstratas e eu já enchi uma pasta e uma pasta e meia. Tá ali uma pasta, são mais de 150 desenhos que eu fiz para dar essa nova continuidade, seria nesse sentido. Lógico, eu estou tentando não mudar, vai continuar sendo geometricismo, mas esse figurativo, esse trabalho figurativo que eu trabalho muito, ele vai ganhar um outro ar mais menos figurativo. Aliás, ele vai ser bem abstrato inicialmente. Estou trabalhando realmente as formas geométricas, sabe? Uhum. Então, é a maneira que eu encontrei de aproveitar esse tempo, pintar, desenhar e, obviamente, escrever, porque quando você pensa em algo, você tem que registrar. Normalmente, quando alguém vê um trabalho seu, gosta muito de olhar e perguntar, mas o que você quis dizer Isso. com isso? E se você não registra no momento que você pensa, às vezes você tem que repensar, então é bom você ficar sempre registrando. Então eu Esse, fico nessas três. esse ponto que você tocou é interessante na criação artística. É, alguns artistas eles gostam eles têm uma inspiração exógena, né, de fora, então pintam paisagem, natureza morta, retratos e coisas do tipo. E muitos artistas eles têm uma inspiração endógena, né, interna. Ele faz a sua obra porque ele quer expressar sentimentos, ele quer expressar ideias. A gente vê isso na música, a gente vê isso na poesia, né? As pessoas se inspirando, querendo demonstrar coisas que por algum motivo elas querem mostrar. Então ele viu uma paisagem bonita, ele quer fazer um poema retratando aquela paisagem bonita, é uma inspiração externa. Um menino do gueto que faz um funk, né, ele quer expressar o que ele está vendo, a vida difícil que ele vive, né? Ou uma inspiração interna, a pessoa tem sentimentos, desejos, amores, e ela quer expressar isso na sua arte.
Você acha que na sua inspiração ela é mais expressiva, né, de sentimentos internos seus, ou ela é mais expressiva de coisas que você vê e observa, Marcos? É uma mistura dos dois, sabe? Eu, por exemplo, eu não gosto de pintar quando eu estou triste, quando eu estou para baixo, porque eu acabo transpassando isso para a obra. E eu quero uma obra mais alegre, eu quero uma obra ah, mais viva. Eu quero que as pessoas não se entristeçam em olhar a obra, certo? A não ser que, eventualmente, eu queira fazer um tema voltado para isso. Mas eu gosto de pintar quando eu estou mais feliz. E para isso, a gente sempre acha uma forma de ficar para cima, ou liga uma música, conversa com um amigo. Então, e aí acaba entrando nessa questão da própria busca pela inspiração, né? Muitos dos trabalhos que a gente faz são criações do autor, onde eventualmente vai fazer um mural e deixo a criatividade, sua livre e espontânea criação, você que vai pensar no que vai colocar aí. Ou não. Ele fala, olha, eu gostaria que você trabalhasse nessa linha. E tanto uma quanto outra funciona bem, porque o início do trabalho se dá justamente em escrevendo as ideias. É uma versão mais solitária, ou eventualmente que o brainstorm. O brainstorm é quando você várias pessoas, engloba várias pessoas e fala para cada um dar uma ideia ou várias ideias. E ali você vai esmerando as que são mais aproveitadas. Quando você trabalha sozinho, então é mais um brainwriting, que você vai pensando e vai escrevendo as suas ideias. E no final, você escreveu, ou eventualmente, ou escrevendo ou desenhando. Depende do momento, depende do que você pensa. Às vezes você pensa em algo muito imaterial, como saudade. Bom, quero expressar saudade. Eu vou escrever a palavra saudade, depois eu vou pensar que tipo de grafismo vou usar para representar a palavra saudade. Mas, de repente, fala, não, eu estou pensando numa biblioteca, uma pessoa lendo, então eu já pego e já faço o rabisco da pessoa lendo ali com um livro na mão. Então, se eu já tenho a referência gráfica do que fazer, eu já vou para o desenho. Se eu não tenho, eu faço uma paradinha antes na escrita para depois transpassar isso para o desenho. Legal. Para a obra. Você citou, Marcos, a questão de não gostar de desenhar quando está triste, né, de produzir quando está triste, porque as suas obras são obras alegres. Eu concordo, né? Conheço, vou me dar o luxo de dizer que eu conheço as suas obras, né? Quem sou eu para dizer isso? Mas como já vi várias obras suas e nos conhecemos um pouco, já temos um pouco de amizade, uma certa amizade. Então vou me dar o luxo de dizer que eu conheço suas obras. E realmente são obras lindas, obras alegres. Você sabe que eu gosto de suas obras, sabe que te admiro como artista e como pessoa. Obrigado. Bom, uma pergunta que me surgiu durante o seu comentário. Bom, nós professores, eu, por exemplo, eu faço a chavinha, né? Então, por exemplo, você está triste porque algum motivo pessoal, mas quando eu entro na sala de aula, fechou a porta da sala, virou a chave, né? Ali está a persona professor, e aí os problemas e as tristezas ficam do lado de fora, e o aluno não pode ser penalizado, né? Você não pode entrar numa sala desmotivado, cabeça baixa, né? O aluno não tem culpa do que está acontecendo lá fora contigo. Então a pergunta que me ocorreu é: você consegue fazer essa chavinha na produção de uma obra? Não, Não. não consigo. Na sala de aula eu consigo, porque você tem uma responsabilidade ali com aquela classe toda, e você prepara a aula antes. Então você chega já sabendo o que você vai fazer. Você não vai. A criação é diferente. Você, no momento que você vai criar, você ainda não sabe o que vai sair. É um pouco diferente. A sala de aula, você nunca chega, vou para uma aula, não sei o que eu vou dar hoje. Não. Não, eu nunca fiz isso. Então, a gente sempre leva, você pode eventualmente não levar a aula assim esmiuçada, mas você já leva lá as ideias, ou leva ela completamente esmiuçada. No meu caso, já estou há vários anos na universidade,
Então, a gente, na verdade, muda o formato da mesma aula para tentar melhorar, para deixar ela, mas é algo que você já tem assim, já sabe o que você vai dar, não tem como. Então é fácil desligar a chave e você, no momento que você está criando, você tem que ir lá na sua emoção, você tem que buscar, porque você não consegue criar sem emoção. E se a sua emoção está prejudicada por algo ruim, alguém faleceu na família, porque tem uma pandemia, ou, quer dizer, isso pode realmente influenciar no seu trabalho, e eu não vou dizer que é ruim, porque tem muitos artistas que suas melhores criações foram nos momentos que a pessoa estava realmente triste, que ela estava muito emotiva. Só que eu sou naturalmente muito emotivo. Eu não consigo contar uma história triste que eu começo a chorar, sabe? Então as minhas emoções elas são muito à flor da pele o tempo todo. Então algo que me incomoda quando eu estou triste realmente ela é influenciada diretamente na minha obra. Ela não tem como. Então se eu quiser fazer uma obra e que as pessoas percebam que eu estava triste naquele momento, basta eu fazer no momento que eu estou triste que vai transpassar para a obra. Interessante. E as suas fontes de inspiração, Marcos? O que que te inspira? Quais são suas referências, por exemplo, outros artistas? Né? Você consegue transpor mídias, por exemplo? Você vê um poema e você consegue imaginar um mural desse poema? Ou você vê uma música e isso se transforma no mural? Você consegue esse tipo de abordagem, de transposição das mídias? O que que você acha sobre isso? Consigo, aliás, eu gosto muito de fazer isso. Eu acho que isso no momento que você está pensando num novo trabalho, você pegar e olhar um pouco para fora, você parar ou para não fazer nada, para deixar a mente fluir, ou pegar um livro de poesia, ou pegar uma história para ler, ou parar para assistir um filme, um curta. Não adianta você parar para assistir um filme comprido, longo, que você acaba se envolvendo com o filme e esquece da sua produção. Mas você trabalhar com coisas mais curtas, porque o seu objetivo é aquele, sabe? Então, para mim, funciona muito, sim. E às vezes, sim, eu paro para ver trabalhos de outros artistas, Caribé, Poti Lazarotto, Xeré, sei lá, artistas que você admira, você para dar uma olhada no trabalho dos caras, isso é inspirador, porque às vezes você está precisando de um link, de uma ideia, você não vai copiar ele, mas às vezes algo que o cara fez te remete, você mistura e você acaba fazendo algo absolutamente inédito, sabe? Entendi. Então, é, eu penso que essas referências, às vezes até parar para falar com um amigo, ou você para, por exemplo, vou fazer uma obra como o mural que a gente fez na Poli, referente à engenharia elétrica. Então, lá a gente conversou com todo mundo que entendia do assunto. Todo mundo mandou a gente abrir um e-mail, todo mundo mandou ideias. Dentro daquela chuva de ideias, a gente construiu um mural. Então, o cara que mandou alguma ideia, eu tenho certeza absoluta que se ele chegar na frente daquele mural, ele vai encontrar a referência dele lá, porque a gente conseguiu fazer isso, nós conseguimos colocar todo mundo lá. Então, isso ajudou bastante. Mas, às vezes, é o contrário que você tem que fazer. Você tem que procurar alguém que não saiba absolutamente nada acerca daquilo que você quer fazer. Porque, às vezes, é aquele cara que vai te dar uma linha diferente do que todo mundo fala, vai por aqui, vai por aqui, vai por aqui. O cara fala, e se você for por lá? Puxa vida, sabe que por lá vai ficar melhor? Sabe? Então, às vezes, a resposta ela não está no local mais óbvio. Está naquele local onde você menos imagina que seja o, a questão óbvia de encontrar a resposta para o seu trabalho, sabe? Então, eu gosto de dizer para as pessoas não ficarem bitoladas, elas terem esse, assim, deixa eu me levantar, sair daqui, dar uma volta, você vai de carro para o trabalho, para hoje eu vou de ônibus. Cara, às vezes só o fato de você pegar e fazer todo esse. Não, eu vou de ônibus, sabe? Você vê uma pessoa, você vê, sabe? Você vê coisas diferentes, você volta com a mente assim, absolutamente diferente. Porque você viu coisas que você não estava acostumado, ou que não é o seu tradicional. Perfeito.
O Marcos comentou a respeito do mural da Poli. Quem quiser ver algumas obras aqui em São Paulo, do Marcos Andruchak, você tem 4 obras muito fáceis de acessíveis à população. Esse mural que ele comentou fica no prédio da Elétrica, dentro da cidade universitária, da USP. Ele é o contorno do auditório do prédio da Elétrica, logo na entrada, né? Entrando ali pela Universidade de São Paulo, vai até a Poli, procura o prédio da Elétrica, e aí é o mural que é o contorno do auditório do prédio da Elétrica. Uma segunda obra que você pode ver do Andruchak Marx é um belo painel na entrada do túnel do batalhão da Rota. Esse é um mural bastante novo, foi feito agora aproximadamente uns 30 dias. Entre em contato lá com o batalhão para ver os horários de visitação. Aquele prédio da Rota que fica ali na Avenida Tiradentes, quase em frente à Pinacoteca do Estado. Aquele prédio é um prédio histórico, ele tem lá uma seção de túneis da época ainda da Revolução de 32, é um prédio tombado. E ali na entrada dos túneis, na parte interna, então o Marx fez também um mural ali muito, muito bonito, vocês podem visitar. Uma terceira obra disponível, depois ele pode até complementar, mas uma terceira obra disponível é na Avenida Domingos de Moraes, onde nós temos a unidade do Corpo de Bombeiros, nós temos um imenso painel lá, talvez mais de 20 metros de painel, 30 metros de painel, na unidade do Corpo de Bombeiros, na Avenida Domingos de Moraes, na Vila Mariana. E o meu convite a todos que estão nos assistindo, é claro, puxar a sardinha para o meu lado, né? Não poderia deixar de ser. Todos estão convidados a visitar o painel do Andruchak Marx, foi feito, nós agradecemos de público aqui para ele, aqui no Instituto Federal de São Paulo, campus São Paulo, no bairro do Pari, um painel que é ao lado do nosso auditório Ivo, né? Ivo Vicente. Então esse painel foi feito, aí em cima no vídeo um painel. Essa foto que vocês estão vendo agora é a foto de inauguração do painel. Estou lá com o Marcos e mais alguns artistas e convidados. Esse painel ao fundo é o painel do Instituto Federal. Então estão todos convidados. Após pandemia, né? Agora não, após pandemia. Mas o painel da Domingos de Moraes, lá do Corpo de Bombeiros, é possível você visitar mesmo em época de pandemia, usando máscara, usando asepsia, evitando o contato social. Mas se você estiver passando por lá, você pode ver que é um belíssimo trabalho. Marcos, vou fazer uma provocação. Nós falamos de inspiração, de obras, de artistas, né? Então, no limite, Marcos, existe obra inédita? Se todas as obras são frutos de inspiração, o que é o ineditismo numa obra, Marcos, para você? O ineditismo é algo que ninguém nunca tenha feito, né? Algo que você esteja fazendo sabe, você pensou daquela forma e ninguém nunca pensou daquele jeito para fazer, né? Então, o ineditismo, na verdade, você atinge um conjunto de elementos. Quando eu comecei os murais, eram pinturas, eram apenas pinturas. Quer dizer, os artistas se utilizam da pintura para fazer painéis, para fazer murais, para fazer grafites, por exemplo. Então, isso me incomodava de apenas o estilo ser inédito. Eu queria que a técnica também fosse inédita, e foi aí que eu comecei a fazer algumas experiências e comecei a fazer meu trabalho em relevo de cimento. Então, eu criei um ineditismo naquele momento, inclusive a maneira de fazer diferenciada. Você vai ver outros artistas também que trabalham com cimento, que trabalham com, mas não exatamente, não da forma que eu trabalho, da forma que eu trabalho só tem eu, sabe? E eu levei um tempo até chegar nessa solução. Então, eu acredito sim que existe coisa nova, mas essa questão do ineditismo é um conjunto, né? É um conjunto de elementos. Ou você vai dizer que, de repente, o estilo, a maneira de desenhar, que é inédita, porém está todo mundo utilizando ali a tinta Gato Preto, ou sei lá, qualquer outra marca de tinta, não tem ineditismo na tinta, não tem ineditismo no painel, no pincel.
Mas você consegue ineditismo de outras formas. Você pode, por exemplo, dar uma atividade para os seus alunos e falar: você vai fazer um trabalho de arte, você vai fazer um desenho, você vai fazer uma. Só que você não vai poder usar nem lápis, nem caneta, nem você vai poder fazer o seguinte: você vai poder ir numa loja de material de construção e pode usar qualquer material que tiver lá para fazer o seu trabalho. E o cara vai ter que ser, aí sim ele vai ter que ser criativo. Ou então não, você vai para um local onde vende elementos de confeitaria para bolo e você vai utilizar aquilo lá, certo? Quer dizer, você limita, ou você, pronto, você vai para o fundo do quintal desse lote aqui, você vai usar o que tiver lá. O cara vai achar pedra, vai achar madeira, terra, barro, e ele vai ter que usar aquilo lá, sabe? Então, quando você limita o seu campo, você foge do tradicional, normalmente você consegue, de repente, chegar em algo inédito. Então, eu acho que o ineditismo, ele existe, sim. Claro que você pode reinventar a roda. Você chega lá e fazer um trabalho e fala: não, isso é inédito. De repente, você descobre que o vizinho já tinha tido essa ideia antes. Ele foi lá, ele também usou barro, usa pedra e tal, e fez um trabalho similar, parecido, mas o seu estilo é diferente. Então, ainda assim é diferente, porque você, se usar o mesmo material que o cara e ainda usar o mesmo estilo, aí alguém copiou de alguém. Não tem como não ser, né? Diferente. Eu acho que sim. Quanto mais você estuda, quanto mais você pesquisa, mais são as possibilidades de você conseguir ineditismo. Esse estudo e essas pesquisas, conhecimento de referências de outros artistas e de técnicas, eu também acho muito importante, assim, eu acho que é fundamental. Inclusive, eu apresentei uma proposta de criação de um museu, né, um Muteca, que seria o Museu da Tecnologia na Arte. Não o Museu de Tecnologia, o Museu da Tecnologia aplicada à arte. Então, como que se faz um mural como o seu, como que se trabalha com vidro, como que se trabalha com aço, né? Imagine um artista que ele é um pintor e ele quer fazer tapeçaria, ele nunca fez tapeçaria, né? Então ele poderia ter um lugar onde ele aprendesse a fazer tapeçaria para poder se expressar. Os estudos de tintas, os estudos de materiais alternativos, né? Então esse é um projeto que eu tenho aqui proposto e vamos ver se nos próximos 50 anos a gente consegue implementar isso aí, né? Se eu tiver os 50 anos pela frente aí, né? Marcos, Vamos ficar torcendo. opa, você já é o convidado aqui de honra. Uma outra pergunta técnica nessa linha. Onde é que. Ok, então eu posso ter o ineditismo sob vários aspectos, não é? Eu posso ter uma mesma imagem trabalhada de uma forma diferente, por exemplo, nas releituras de arte. Eu posso ter uma mesma técnica sendo usada diferente, de uma forma inovativa. Então, a palavra inovadora, se eu, inédita, desculpa, a palavra ineditismo, que é, pelo que eu entendi, ela pode se dar de múltiplas maneiras, ela não precisa ser uma obra totalmente inédita, não é? Ela pode ter partes de ineditismo e partes não ineditismo, pelo que eu entendi o que você falou. Mas uma coisa que me Exato. preocupa, é, às vezes a gente vai em lugares que tem obras e tem artistas com uma produção quase que de massa, né? Artistas que produzem esculturas em pedra-sabão, esculturas em madeira, não é? E o que a gente percebe é que às vezes aí você vê aquele monte de escultura todas iguaizinhas, né? Onde é que está o limite, Marcos, para nós enxergarmos entre uma arte e um objeto de decoração? Não é? Eu fico muito incomodado quando eu vejo assim, às vezes as pessoas pagando caro em objetos industrializados, em objetos de decoração, vasos, que notoriamente foram feitos em linhas de produção, com decalque, cozidos em grandes fornos, por exemplo, ou então imagens que simplesmente foram baixadas, trabalhadas minimamente ali no digital, impresso em larga escala, não é? E às vezes as pessoas pagam caro por isso, e eu fico pensando assim, puxa, essa pessoa, ao invés de ter comprado essa imagem impressa em alta definição aí, que é uma imagem ilustrativa praticamente, podia ter comprado uma obra inédita de um artista, né? Isso me dói no coração.
Então a pergunta que eu te faço, Marcos, onde é que está o limite entre o objeto de decoração e a arte? Bom, ambos são decorativos, né? Então, quando você faz uma obra de arte, por mais que ela seja inédita, ela vai servir de decoração, né? Agora, essa que você acabou de dizer, onde o cara faz, ou de repente a pessoa faz manual, faz vários santos, vários, aí ela deixa de ser arte. A primeira era arte, as outras passam a ser artesanato, né? Então, ainda não é industrializado, mas é artesanato. Ah, ela realmente tem um valor bem menor do que quando você tem uma obra que é inédita, e hoje na área de arte o pessoal costuma dizer que até 4 obras similares, iguais, elas mantêm de repente o status de ineditismo. Um artista pode pintar 4 vezes na mesma tela. Eu não faço isso, eu não acho interessante. Eu já até pensei em maneiras de contornar isso, fazer obras parecidas, mas não idênticas, porque eu acho que o ineditismo ela tem que ser única e pronto, certo? Bom, mas é um mercado. Você pode eventualmente criar um trabalho onde, por exemplo, a gravura. A gravura ela é uma obra de arte, mas o artista ele define uma quantidade, certo? E essa quantidade é que vai definir o preço da obra. De repente você pega uma obra e você resolve transformar ela em gravura. E essa obra você utiliza uma técnica, sei lá, xilogravura, serigrafia, silkscreen, ou sei lá, qualquer técnica que você escolha, mas você resolve fazer 50 dessas obras. Se você resolvesse fazer 20, cada obra individual valeria mais, porque você vai ter que anotar lá 20, uma de 20, duas de 20, três de 20. O cara vai saber que aquela obra que ele comprou foram produzidas outras 20, outras 100, outras 500, certo? E, obviamente, que você sabendo que o cara tem lá 57/500, você sabe que é a obra número 57 de 500 que foram produzidas. Você vai escolher o tanto que você vai pagar, né? Então, realmente, a obra de arte, ela, na minha opinião, ela é inédita mesmo nesse caso, só que é diferente dessas que você encontra, por exemplo, vai numa Pernambucana, você vai numa Riachuelo, numa loja onde você vai comprar um gato, certo? E você não sabe quantos gatos foram feitos. Normalmente, quando você pega algo desse jeito, um gato que é esculpido em algum material e que não está indicando quantas vezes foram feitas milhares. Então, o valor é baixo. Você tem que tomar o cuidado e tem que saber que aquilo não é uma obra de arte. A obra de arte ela vem catalogada, ela vem com informações, quantas obras foram feitas daquela. Então, se não tem essa informação, pode ter certeza absoluta que ou ela é inédita, ou só é uma, certo? Ou então foi feita assim uma sequência muito grande. Basicamente é isso. Legal. Os amigos que estão assistindo, eu tenho aqui atrás de mim algumas gravuras. Essa daqui de cima é uma gravura do Fukuda. Aqui embaixo é um Inus. Aqui atrás é um Fulvio Penac. Aqui um São Francisco aqui. Aqui é da Denise Roman, que é uma artista lá de Curitiba. E aqui é um óleo, né? Que é o do Veiga, que é um artista lá do litoral de São Paulo. A gravura acaba sendo, você acaba tendo acesso à obra do artista a um preço mais possível, né? Você Acessível. pegar um exemplo aqui, ó, uma pintura de um Inus Corrodinha, um óleo de Inus, você vai pagar 7, 8 mil reais, ou talvez até mais, e uma gravura dessa você tem preço, né, 15% disso, né, 20% disso, então uma gravura dessa você paga R$ 1.000, alguma coisa assim, né? Bem mais barato. Então é uma forma de você ter acesso à arte de um determinado artista. Eu, particularmente, como um amante da arte,
Eu considero a gravura, concordo com você, considero a gravura uma obra de arte, até porque teve a mão do artista, você bem colocou, todas são assinadas pelo artista, algumas podem ser produzidas pós-mortem, né? E aí produzidas sob autorização da fundação ou da família que usa os mesmos moldes, as mesmas telas para produzir, né? Mas normalmente as gravuras elas são assinadas de punho a lápis com a indicação do número e da série, né, que você tá adquirindo aí. Puxa, Marcos, acho que nós fomos avante aí, né? Acho que deu para conversar um pouquinho sobre o processo criativo aqui. Já estamos com quase uma hora aí de conversa, ou até um pouquinho mais aí. O tempo voa, né? Boa, E né? voa. Você vê que o assunto é extenso, né? O assunto é largo, né? Mas só para fazer mais um comentário sobre a questão que eu falei da obra de arte, do artesanato, né? Acho que eu comentei com você uma vez, eu não tenho certeza, aqui no Instituto, quando você estava terminando o nosso mural, que eu fui até a cidade de Pedreira e conheci lá. Vocês podem ir, existe esse passeio aberto ao público, você pode conhecer uma indústria de cerâmica, né? Não pequena, uma indústria mesmo, que fabrica produtos diversos, canecas como essa que eu estou tomando, ou aquelas que você vê no shopping, Minha Avó é a Maioral, o Andrew Schack é o novo Da Vinci do Brasil e tal, canecas que a gente costuma, que eu faria. Mas canecas decorativas, né? E eu fiquei olhando aquela. E a indústria é enorme, assim, com forno do tamanho de uma sala para cozer milhares e milhares de produtos, né? E ele fazendo essas canecas, essas que eu falei do papai, do titio, do vovô, que são produtos muito baratos, não é? Mas o processo industrial, todo ele é o mesmo. Então eu fiquei pensando, poxa, por que ele não tem uma série com artistas nacionais, aonde agregasse a arte do artista, agregasse valor àquele produto, retomando um pouco o que nós conversamos no começo, o nosso bate-papo, né, na questão do design, né? Quer dizer, a arte trazendo valor a um produto. Aquela caneca que ele vende lá da minha tia Maioral, que ele vende a R$ 2,50, R$ 2,50, para ser vendido a R$ 10 nas feirinhas de artesanato, se você colocar uma arte exclusiva do Andrew Schack Marcos, do Lucas Penac, do Inos, olha, isso agrega um valor enorme a esse produto, né? Alguns artistas fazem isso, nós temos algumas séries de artistas, esqueci o nome dele, aquele artista que mora em Miami, esqueci o nome dele, faz muito isso. Você tem cinzeiro, você tem caneca, você tem porta-copos, mas eu acho que isso ainda precisa ser mais, né, Marcos? Quer dizer, é um novo mercado para os artistas produzirem e ganharem dinheiro, não é? Ganharem dinheiro não só vendendo os seus quadros. Você acha errado o artista procurar esses caminhos para ganhar dinheiro com a sua arte, Marcos? Ou você é a favor do artista purista, que fica, né, apenas fazendo a sua obra, o seu quadro? O que você acha dessa relação entre o artista e o mercado? Poderíamos ter um dia uma coleção de jogo de cama by Andrew Schack Marcos? Isso é possível? Não, é completamente possível, eu sou completamente a favor disso, tanto que foi o tema dessa palestra, desse encontro que a gente teve, o último antes de começar essa pandemia, né, aí no Instituto Federal, onde a gente falou um pouquinho dessa questão da arte aplicada no design. O, o design, ele está em todo o canto, em toda parte, na capa do livro, na caneca que você falou, no jeito do notebook, no ventilador. Então, eu acho que sim, que tem que ser mais aproveitado, que os artistas precisam ser mais aproveitados, que esse trabalho que os artistas fazem, é, se você começa a olhar mais para isso e ver como agregar isso, trazer isso para o mercado, quem está ganhando são os dois. O mercado que acaba Claro. pegando um trabalho mais interessante e o artista que acaba tendo mais uma fonte para vender o seu trabalho. Então, eu acho super válido, eu acho bastante interessante, sim, e tem as duas possibilidades, tanto de você fazer uma série limitada, por exemplo, de copos,
onde você vai assinar os copos, vai ter ali 50, então um de 50, dois de 50, então você vai vender um copo por um valor mais alto, e aqueles que você vai fazer milhares, certo? Só vai usar a arte do artista para que tenha um copo mais e um preço mais acessível, sabe? Então eu sou completamente favorável ao mercado a utilizar isso. Ele já vem utilizando, mas tem que utilizar mais. É, até porque é uma maneira das pessoas perceberem que, por mais que muitos dizem, eu não gosto de arte, eu acho que a arte não é importante, ela só diz que a arte não é importante, mas ela age de forma diferente no momento que ela vai escolher uma roupa, ela não chega lá e fala, não, qualquer roupa serve. Não, a Ela pessoa quer escolhe. olhar a roupa, coloca, olha, chega na frente do espelho, dá uma olhadinha, vê, não, essa cor não gostei, esse modelo não deu certo. Quer dizer, então uma pessoa dessa que faz isso vai dizer que não se importa com arte? Ela se importa sim, certo? Na hora de comprar um carro, ela chega, não, carro, que cor que você quer e qual carro? Não, qualquer carro que vem, eu quero um carro que leve 5 pessoas, traga e leve tanto de bagagem assim que você compra carro? Não. Você vai lá, você olha uma marca, olha outra, porque você quer ver o design do artista, você quer ver o que o cara criou. Então, tem gente que gosta da Honda, tem outro que gosta da Hyundai, tem outro que gosta da Toyota, e às vezes o carro tem a mesma categoria, certo? Mas você gosta do artista, do outro designer, certo? Então, aqui eu chamo o designer de artista porque os irmãos Campana, por exemplo, eles Famosos. trabalham a parte de arte contemporânea, Móveis, linhas de vendem o móveis. trabalho como arte contemporânea, como artista, mas depois ele pega esse trabalho e leva para o design e ali ele é designer, sabe? Então eles trabalham bem essa linha do vai e vem, que é uma forma de agregar e de valorizar tanto a obra de arte quanto a peça com função bonitinha ali que a pessoa vai comprar. Eu acho perfeita essa sua ideia de juntar, de unir, É. e com certeza o futuro é isso. É. Temos uma possibilidade de laboratório conjunto Instituto Federal com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né? Um laboratório para aproximar. Né? Imagina a situação que o empresário produz qualquer coisa e com a linha de montagem dele a gente tenta identificar com aquela tecnologia que ele tem o que dá para incorporar de arte, né? Não estou falando de design de produto, estou falando de arte Excelente. mesmo, né? Há um espaço para isso, né? Quando você fala do mercado, do cara que vai produzir e do artista, na verdade você está falando de design, É. porque o mercado e o artista, quando eles se encontram, se transformam em design. Basicamente é isso. Então, é Perfeito. a arte aplicada, a arte com função. Perfeito. Ó, É isso mesmo. acho que o nosso bate-papo já avançou aí. Acho que foi muito bom, foi muito bom, né? Nós podemos conversar sobre processo criativo, tentar entender um pouquinho mais como é que o artista se expressa, suas fontes, suas inspirações, a influência do meio, a influência dos seus sentimentos, a influência da tecnologia. Então, foi muito bom mesmo. Marcos, eu queria agradecer você. Queria deixar um espaço para você mandar uma mensagem para os nossos alunos, deixar sua última mensagem aí nesse nosso bate-papo. Eu queria agradecer a oportunidade de vir aqui falar sobre uma coisa que eu gosto muito, que é falar sobre arte, falar sobre design. A minha vida, todo dia ela é isso. Eu acordo de manhã pensando em arte, vou dormir pensando em arte. Então, no momento que a gente tem de chegar a externar isso e trocar um pouco de essas ideias, é muito gostoso. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa conversa, que isso faça alguma diferença no seu trabalho, no seu amanhã, certo? Porque, no final das contas, essa é a nossa função como professor, né? De passar um pouquinho a nossa experiência, né? E você está de parabéns por essa sua iniciativa, né? Esse seu convite aí Obrigado. de estar trazendo profissionais, trazer essa experiência para os seus alunos e para quem mais quiser assistir seus vídeos, né, que estão na internet. Então, eu acho isso fantástico.
e estou muito feliz de ter participado. Obrigado, Marcos. Obrigado pelos elogios, suas palavras sempre gentis. Você é um amigo querido aí, você sabe disso. Obrigado mesmo, obrigado por ter liberado um espaço para poder falar com a gente, tá certo? Vamos ver se a gente repete com outros temas, né? Vamos avançar nisso. E quem sabe aí o Quem Muteca. quiser, Pois não. quem, quem quiser ver alguns outros trabalhos, de repente pode me seguir no Instagram. É relativamente novo o Instagram, mas tem umas coisinhas novas lá. A gente vai começar a divulgar mais. Além dessas que você acabou de mostrar aí, né? Que quem assistiu viu várias. Claro, podem procurar também no Google, por Andrew Schack ou Arte Brasil. Você acessa o site deles, tem Isso. bastante exemplos de obra, tem o contato do Andrew Schack também. Você pode ter toda a possibilidade de acesso ao artista aí. E sigam no Instagram, sigam no Facebook, acessem o site Arte Brasil, e o nome do artista, né, do Andrew Schack está aqui embaixo no Google, você vai ver muita obra dele aí e vai ver a beleza que é esse exemplo de artista brasileiro, né? Então, meus amigos, obrigado por terem assistido, espero que vocês tenham gostado. Esses vídeos são feitos para vocês, para os nossos alunos e para a sociedade em geral. Nós estamos distantes, mas não estamos separados, não é? Então, vamos manter a quarentena, vamos manter o isolamento social. Se precisarem sair de casa, utilizem a máscara, utilizem o álcool em gel, façam asepsia no retorno do seu lar, proteja aqueles que vocês amam e vamos todos seguir as orientações do Ministério da Saúde, torcendo para que essa situação ela passe o mais rápido possível. Obrigado a todos, um grande abraço, Marcos, um grande abraço a todos que nos acompanharam. Um